Mas olha só, Dilma Rousseff é inocente, 2016 foi golpe, viu, gente? Matéria da Globo, só para não dizerem que eu estou sendo tendencioso aqui. O TRF1 mantém arquivado processo contra Dilma Rousseff pelas pedaladas fiscais. Olha só. A ação de improbidade do MPF também citava Guido Mantega, Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES e subsecretário do Tesouro. Decisão da 10ª turma foi unânime em negar o recurso. Vamos entender aqui direitinho esse texto do Márcio Falcão, da TV Globo. Por unanimidade, a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeitou o recurso nesta segunda-feira e manteve o arquivamento em uma ação de improbidade administrativa contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, por conta das chamadas pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais foram um dos elementos do processo de impeachment de Dilma em 2016. O termo designou as manobras feitas pelo governo para aliviar momentaneamente as contas públicas e consideradas irregulares pelos órgãos de fiscalização. Além de Dilma, a ação do Ministério Público também tinha como alvos o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, o ex-presidente do BNDES, Luciano Galvão Coutinho, e o ex-subsecretário da Política Fiscal e do Tesouro Nacional, Marcos Pereira Alcélio. A 4ª Vara Federal Civil do DF já havia definido o arquivamento do caso em 2022, mas o MPF recorreu pedindo que a ação de improbidade fosse restaurada. Os procuradores afirmam no recurso que os acusados valeram-se dos altos cargos que ocupavam na direção do governo federal para maquiar as estatísticas fiscais com evidente propósito de melhorar a percepção da performance governamental e ocultar uma crise fiscal e econômica iminente, ao mesmo tempo em que comprometem ainda mais a saúde financeira do Estado. Relator do caso do TRF1, juiz convocado Saulo Bahia, concordou com a decisão anterior da Vara Federal Civil. De acordo, segundo ele, Dilma não poderia responder por improbidade por atos praticados no decorrer do seu mandato. No caso dela, caberia apenas um processo de impeachment. Em relação aos demais, o magistrado, entre outros pontos, afirmou que as mudanças na lei de improbidade esvaziaram a acusação e que não foi apontada conduta ilícita. Para o relator, o caso era de arquivamento, sem análise do mérito da ação. Em 2016, uma perícia concluiu que Dilma participou da edição dos decretos de crédito suplementar, que também basearam o impeachment, mas não nas pedaladas fiscais. O que dizem as defesas? Em nota assinada pelo ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a defesa de Dilma diz que a decisão é importante não só do ponto de vista jurídico, mas também histórico. Gente, vamos bater 60 likes pela Dilma inocente, meus queridos. Dilma Rousseff foi vítima de uma perseguição e teve a cassação do seu mandato em total desconformidade com a Constituição. Condená-la agora pelos mesmos feitos seria de uma grande justiça que agora se imporia contra uma mulher honesta e digna, diz o advogado. Também em nota os advogados Ângelo Ferraro, Miguel Novaes e Stephanie Rocha, que defendem Guido Mantega no caso, dizem que a decisão reconhece a ausência de dolo na atuação dos gestores públicos, chancelando em linhas gerais o recente posicionamento do Supremo quanto à necessidade de se comprovar a presença do elemento subjetivo para que ocorra a responsabilização por meio da lei de improbidade administrativa, meus queridos e minhas queridas. É isso aí. RF1 manteve arquivado aí o pedido o processo contra Dilma por pedaladas fiscais. Dilma é inocente. Eu quero achar um texto meu aqui. Post Pedro Zambarda Kruk. Deixa eu ver aqui. Tô com um vídeo aqui. Vamos mostrar aqui para vocês, só para vocês lembrarem deste momento histórico. Vamos lá. Aliás, bastava Dilma Rousseff cheirar algum equívoco e ela ligava e ia, como lembra a ministra Gleisi Hoffmann, na jugular dos seus ministros. E sempre disse, não aceito isso, não façam isso, senão vocês vão se ver comigo. Ah, mas ela é autoritária, ah, mas ela é muito dura. Mulheres, quando são corretas, íntegras, e sabem enfrentar situações da vida como esta, são duras. Mulheres... Aliás, espera aí, eu já sei onde está o vídeo. Eu quero mostrar para vocês. Espera só um pouquinho, gente. O vídeo é um pouquinho maior.
Mas é importante aqui o que o Cardoso fala. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Achei. Eu vou andar um pouco o vídeo, tá, gente? Que o vídeo é grande. Mas vamos ver, ao invés de ver um recorte de 2 minutos, vamos ver ele aqui, que é bem melhor. Vamos lá. Com as metas fiscais. E havia toda a denúncia. Então não se dizia isso antes. Note, senhores, tanto no caso dos decretos, como no caso das pedaladas, nos dois casos, o Tribunal de Contas da União admitia aquilo. Mudou de opinião. E no momento em que ele muda de opinião, o governo seguiu a lei ditada na orientação do tribunal. Não foram praticados atos depois que o Tribunal de Contas mudou de opinião. Não foram editados novos decretos. Não houve pedaladas. Ou seja, se pune, ou se quer punir uma presidente da República legitimamente eleita por algo que ela fez, que outros governos fizeram, que era tido como legítimo pelo tribunal, e que depois, então, retroativamente se quer penalizá-la. Punição retroativa. Só na Idade Média acontecia isto. Muda-se a lei e pune-se o passado depois da mudança da lei, antes da mudança da lei. Como é possível isso, senhores parlamentares? Só uma explicação para isto é dada. Se quer construir teses, se quer amoldar conceitos, se quer construir uma fantasia retórica para afastar uma presidente da República legitimamente eleita, por mera vontade política, por ela não ter a maioria do parlamento, por estarmos numa crise. Obrigado, Carlos. Brasil. Quem terá condições de governar daqui para frente, se pretextos podem ser utilizados para afastar um presidente da República legitimamente eleito? Ouvi, senador Lindbergh, outro dia, de uma autoridade internacional. Me disse, a se consumar o impeachment com essas acusações, o Brasil terá se transformado na maior república das bananas do planeta. Senhores, há que se olhar a história e há que se verificar como começou esse processo de impeachment. Esse processo de impeachment começa com um pecado original, que ninguém enfrenta no mérito. Ele começa com uma decisão de Eduardo Cunha, que ameaçou o governo para obter votos para sua liberação no Conselho de Ética. Isto foi arguído pela defesa na Câmara, foi arguído pela defesa no Senado, foi arguído no Judiciário. E ninguém diz o contrário. Ninguém disse que Eduardo Cunha não ameaçou e não abriu com chantagem esse processo. Ninguém disse. Inventam-se, criam-se, defendem-se teses para não examinar o problema. Houve uma posição da jurisprudência que não permite analisar isso. É uma situação que efetivamente não deve ser analisada nesse processo. É uma questão que não pode ser analisada em mandado de segurança, mas ninguém nega que foi uma ameaça e uma chantagem. Nem o próprio autor da denúncia, Miguel Reale, que disse é uma chantagem explícita. Ninguém nega que há desvio de poder. Ninguém nega. E por que não nega? Porque todos sabem que é verdade. Que esse processo começou com um pecado original, que começou com uma vingança. Se Eduardo Cunha não fosse o presidente lá, jamais ele teria sido iniciado. Todos os senhores sabem disso. Jamais estaria esse processo aqui e eu fazendo essa defesa agora. Se Eduardo Cunha, com seu desvio de poder, com a sua chantagem explícita, com o seu agir degenerado, não tivesse efetivamente colocado esse processo para andar. Nós sabemos disso, o Brasil sabe disso, o mundo sabe disso e ninguém responde a isso. Não há resposta. A resposta seria a nulidade desse processo. A resposta seria a absolvição da senhora presidente da República. A resposta seria o reconhecimento óbvio que nós vivemos no Estado de Direito e que um presidente legislativo não pode ameaçar um presidente da República, chantageá-lo e esse presidente será afastado. Não pode. Mas há uma complacência. Há uma complacência em relação a isso. E por quê? Digo que há essa complacência, porque isto não é manobra, isto não é artimanha, desvio de poder, ele fez lá, mas o processo tinha que andar. Mas quando a defesa usa argumentos normais de qualquer defesa, quando pede anulação do processo, aí não pode parar. A defesa pedir
que uma petição que estava parada há mais de 20 dias enquanto o processo andava fosse examinada pelo presidente da Câmara, isso é inominável. Isso é inaceitável. O processo tem que andar. Tem que andar, mas ninguém reconhece o desvio de poder. Por que a defesa não pode? E o vício de origem pode. Por quê? Porque se quer afastar a presidente politicamente. Porque se quer uma decisão política. E aí que se teme a palavra golpe. A palavra golpe. Quando eu a usei, fui recriminado por parlamentares. O senhor não pode usar a palavra golpe. Não posso. Por que não posso? Não vivemos mais na ditadura. Se eu tenho a afirmação que a Constituição está sendo desrespeitada, se eu tenho a afirmação que existe uma violação e que a melhor forma de traduzir essa realidade é uma expressão de todos conhecida, é golpe, por que eu não posso usá-la? Quanto mais uma palavra se aproxima da realidade que se quer esconder, maior o incômodo que o seu uso traz. E é por isso que dizem, a tese do golpe é esdrúxula. Esdrúxula, por quê? Porque todo o procedimento está sendo seguido de acordo com o Supremo. Procedimento? Não há procedimento sem substância. Se não há crime de responsabilidade, façam o processo com o procedimento mais perfeito do mundo. Sigam todos os prazos, as formalidades. Um processo existe para garantir a substância. Processo na sua forma, sem substância, não serve para nada. E aí dirá o relatório do senador Anastasia. Onde já se viu golpe com direito de defesa? Eu já vi muitas injustiças na história, muitas praticadas com direito de defesa. Ou Sacco e Vanzetti não foram punidos com direito de defesa e com respeito aos ritos processuais dos Estados Unidos da América. Acusados injustamente apenas por serem idealistas, foram condenados. E os processos de Moscou seguiram todos os ritos. Todos os ritos. No entanto, foi consumado um verdadeiro crime contra a humanidade. Há golpe com direito de defesa, justamente para simular a sua legitimidade. E é o que ocorre nesse processo. Por isso, senhor presidente, para concluir, afirmo, está-se nesse momento condenando uma mulher honesta e inocente. Se está nesse momento utilizando um pretexto jurídico para acusar uma presidente da República legitimamente eleita de atos que todos os governos anteriores praticaram, se está cometendo uma injustiça histórica, se está condenando um inocente. E eu agradeço, senhor presidente, à presidenta Dilma Rousseff, por ter me dado a oportunidade de fazer essa defesa. Agradeço, porque a história escreverá o que aqui aconteceu. E no futuro, quando meus netos me perguntarem, avô, de que lado você estava? Eu direi... Cortaram o som dele. Acho que ele volta depois. Fiz o possível para defender a democracia, a Constituição, que tantos deram sua vida, foram torturados, inclusive a senhora presidente da República, para conquistar. Não há crime de responsabilidade praticado pela senhora presidente da República. O impeachment não se justifica. Se consumado, haverá um rompimento institucional. Se consumado, haverá, com a devida vênia, um golpe que manchará a nossa história e que amanhã ou depois, seguramente, os que estiverem do lado certo terão a cabeça erguida e dirão, como eu pretendo dizer, fiz o que pude pelo meu país, fiz o que pude pela que a Constituição não fosse rasgada. Quem não o fez, responderá pelos seus atos. Discurso histórico, mas sou obrigado também a concordar com a Carla Mori. O Cardoso falou muito bem nesse discurso, eu vi ao vivo, é emocionante, de triste, né, a gente ter visto o que a gente viu. Talvez alguns ainda de nós estavam um pouco em negação, achando que a coisa não ia ser tão ruim assim. E o Temer acabou pavimentando o caminho para a desgraça que foram os 4 anos do Bolsonaro.